Em um único vídeo, apresentamos 5 casos reais aqui do nosso canal que relatam eventos assustadores e bizarros ocorridos no interior e em regiões afastadas e isoladas do nosso país. Lugares que normalmente chamamos de roça. São casos que deixaram pessoas simples e inocentes completamente apavoradas e perplexas. Agora, vamos aos casos. Primeiro caso: uma casa sobrenatural na mata. Olá, meu nome é João e eu moro em uma cidade bastante conhecida que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, mas no momento eu prefiro não citar o nome. No sul fluminense, durante a década de 80, era muito comum as pessoas criarem passarinhos de diversos tipos e até mesmo caçarem pássaros de várias espécies, além de outros animais, nas matas da região. Naquela época, não existia essa consciência ambiental que felizmente existe hoje. Praticamente ninguém falava nada sobre a proteção das matas, dos pássaros e dos animais silvestres em geral. Aliás, não existia sequer algum tipo de fiscalização como essas que o IBAMA faz atualmente. Pelo menos aqui na minha região era assim. Bem, o fato é que o meu pai criava pássaros, como a maioria das pessoas que vieram da roça. Ele gostava muito de trinca-ferros, curióis e canários. E não somente ele criava aves, mas meus tios, parentes e vizinhos também. Aliás, era bem comum nas cidades do interior. Isso movimentava um pequeno mercado, onde esses animais eram trocados, comprados e vendidos. Meu pai gostava de organizar caçadas, tanto de pássaros para criar ou negociar, como de alguns pequenos animais para consumo. Meus primos, que na época já eram adultos, viviam caçando esses animais também. Bom, teve um dia que o meu pai combinou com um primo meu, de nome Rodrigo, de irem caçar em um local chamado Matão. O local era conhecido por todos da nossa vizinhança. Era distante cerca de pouco mais de 1 hora de caminhada a partir da minha casa. Era uma pequena mata no meio de 2 colinas utilizadas como pasto para o gado. Apesar do lugar pertencer a um grande fazendeiro, dono de muitas terras, era comum o povo ir ali para caçar e curtir a natureza. Na véspera do dia combinado, o meu primo chegou lá em casa e disse que não poderia mais ir, porque tinha uma entrevista de emprego cedinho no dia seguinte. Meu pai então decidiu ir sozinho mesmo, já que ele conhecia bem o lugar e sabia andar por lá com facilidade. Então, na madrugada, preparou suas coisas, pegou a gaiola de caça e saiu com o dia amanhecendo, ainda antes das 5 horas da manhã. Pouco depois das 7 horas da manhã, fomos surpreendidos com o meu pai retornando sem ter caçado nada. Segundo ele, ao chegar no matão, deparou-se com uma casa na entrada da mata. Tinha também no local uma horta de alface, repolho, couve e outras verduras plantadas ao redor da casa. Era uma horta muito bem cuidada e trabalhada que rodeava toda a residência. A casa era bem simples, de pau a pique, dessas de sapê, e lá de dentro vinha o barulho de muitas crianças que gritavam, brincavam e faziam uma tremenda algazarra. Meu pai disse que até chegou perto, olhou tudo à volta do lugar, pensou em chamar os moradores para perguntar se ainda poderia caçar na região,
mas com o barulho, que era grande, achou que não seria ouvido. Também observou que não havia nenhum animal ali, como cães, cavalos ou mesmo gado, que eram tão comuns naquela área. Viu apenas a casa com as crianças brincando lá dentro e a enorme horta cheia de verduras ao redor da casa. Meu pai achou que o dono da fazenda havia contratado algum caseiro para tomar conta do local, em virtude de haver muita gente caçando naquela região. Já fazia alguns meses que meu pai não passava por aquele local, e ele concluiu que provavelmente foi durante esse período que alguém plantou a horta e construiu a casa. Então, o meu pai achou melhor retornar para casa mesmo sem ter caçado nada. Tudo isso seria considerado normal se na tarde do mesmo dia o meu primo Rodrigo não aparecesse lá em casa para saber da caçada. Obviamente, meu pai contou para o meu primo sobre a casa que encontrou, o barulho das crianças e a horta cheia de verduras bonitas. Disse que ficou com medo do caseiro aparecer e colocar ele para correr de lá, por ordem do fazendeiro. Meu primo arregalou os olhos e não acreditou nas palavras do meu pai. Achou que era alguma piada, porque ele mesmo esteve no local 3 dias antes e não havia nada dessas coisas lá. Porém, meu pai disse que não estava brincando e que, de fato, tinha visto tudo o que ele contou. Conversando sobre isso, eles chegaram à conclusão de que até seria possível construir uma pequena casa de sapê em 3 dias, mas uma horta com verduras prontas para serem colhidas, aí não. Assim, decidiram que iriam lá no dia seguinte para tirar a dúvida. Se houvesse algum caseiro da fazenda morando lá, eles pediriam permissão para entrar. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, meu pai saiu, passou na casa do meu tio, pegou o meu primo e foram para o matão. Agora, tente imaginar a surpresa do meu pai ao chegar exatamente no mesmo lugar, 24 horas depois, e simplesmente não encontrar nada no local, mas nadinha mesmo. O pasto estava lá, a mata também estava lá, mas não tinha nenhuma casa, nem barulho de crianças brincando e tampouco uma horta cheia de verduras. Meu pai encontrou até as pegadas feitas por ele no dia anterior. Depois disso, voltou dali mesmo e não caçou mais nada naquele local por uns 5 anos. Antes que pensem algo errado sobre o meu pai, eu afirmo que ele não bebia naquele horário, pois encarava as caçadas como algo muito sério e sempre as realizava completamente sóbrio. Meu pai era católico não praticante, mas tinha muita fé em Deus. Constantemente rezava e acendia velas para as almas, uma mania de mineiro. Segundo ele, o evento ocorrido seria uma proteção que as almas teriam lhe dado para ajudar. Na sua interpretação pessoal, ele concluiu que talvez algo de errado poderia acontecer na mata naquele dia, como uma picada de cobra venenosa, por exemplo. Não importando o que fosse, o fato é que o meu pai ficou longe de lá por um bom tempo. Agora, como aquela casa surgiu do nada e desapareceu do mesmo modo, é um mistério completo. E aquelas vozes que vinham de dentro da casa? Quem seriam aquelas crianças? Seria alguma visita de outra dimensão com algum objetivo específico? Meu pai atravessou algum portal para o além ou viajou no tempo? Infelizmente, eu acho que nunca saberemos. Segundo caso,
A Cabana Assombrada. Saudações! Meu nome é Everton e o caso que venho relatar não se passou comigo, mas sim com dois amigos meus. Moro na região sul do país e, se me lembro bem, o ano do ocorrido foi 1996, precisamente no mês de agosto desse mencionado ano. Um desses dois amigos era proprietário de uma pequena casa de madeira, tipo uma cabana mesmo, que ficava em uma praia praticamente deserta e muito longe da região metropolitana do estado. Para vocês terem uma ideia, o vizinho mais próximo ficava a mais de 8 quilômetros de distância. Desta forma, a casa era muito isolada, não possuía energia elétrica, água encanada e nem rede de esgoto. O que se via em volta era mato fechado e algumas pequenas hortas como as de milho, alface e outras verduras em torno do lugar. Era normal que nos juntássemos em grandes grupos, para irmos até este local para pescar, porém nesta oportunidade, por motivos pessoais de cada um, apenas o dono da casa e mais um dos nossos amigos estavam livres para ir à pescaria. Eles foram para lá em uma sexta-feira à tarde, com muito sol e uma leve brisa. O dia passou muito bem, e por volta das 19 horas se recolheram. A casa foi toda fechada, por causa dos mosquitos. As velas foram acesas e um macarrão com salsicha estava prestes a ser servido. Foi neste instante que, de repente, se ouviu uma forte batida na precária porta de madeira que havia na parte da frente da casa. Assustados, perguntaram quem era, se voltando na direção da mesma. Mas não obtiveram resposta alguma, apenas novas batidas, mais fortes ainda. Segundo eles, a porta, que não era já muito segura, estava prestes a cair. Então, tomados de toda a coragem que restava, se armaram com paus e facas, a fim de enfrentar quem estivesse tentando entrar no imóvel. Eis que o barulho cessou e houve alguns minutos de absoluto silêncio. Nem grilos, aves ou vento se manifestavam naquele momento. O ambiente estava muito carregado, uma energia maligna e pesada rondava o lugar. Sem o menor aviso, passos ao redor da casa começaram a serem ouvidos. Pelas frestas das paredes de madeira da casa, vultos podiam ser vistos andando apressadamente, passando de um lado para o outro. As batidas na porta tornaram a ocorrer, agora acompanhadas por violentos arranhões nas paredes e nas poucas janelas de madeira da casa. Parecia o ataque de uma multidão, que pisoteava todo o terreno e arrancava tudo o que havia nas pequenas hortas em torno da casa. Esta, que parecia que logo sucumbiria a tamanha violência com que era atacada. A coragem que, anteriormente, armou estes rapazes, se foi tão logo tudo começou. O que dois poderiam fazer contra uma multidão de pessoas violentas e com tanta raiva? Eles, que nunca foram ligados a nenhuma fé, ao contrário, por vezes zombavam até da fé alheia, trancaram-se em um pequeno cômodo, e começaram a rezar pedindo ajuda divina. Isso tudo durou por volta de uns 40 ou 50 minutos, mas que parecia ter se tornado várias horas. Eis que subitamente, uma forte lufada de vento acabou de arrebentar a porta, invadiu a casa, e apagou a única vela que até então iluminava o ambiente. O silêncio e a escuridão tomaram conta de tudo. Incrivelmente, as batidas nas paredes pararam, os passos cessaram, e as únicas coisas que faziam algum barulho eram os corações apavorados dos dois rapazes. Eles, neste momento, achavam que estavam condenados. Porém, os grilos tornaram a compor uma leve sinfonia junto às aves noturnas, assim como o forte vento que soprava na região. Mas que rapidamente,
Eles colocaram a porta no lugar e a escoraram com móveis pesados. Depois foram se abrigar em um canto, atentos a qualquer barulho estranho. Pegaram no sono, e quando acordaram de manhã bem cedo, arrumaram suas coisas, e saíram da propriedade. O mais estranho de tudo é que a casa, para a surpresa deles, estava intacta. Não havia marca alguma, nem nas paredes, nas janelas e tampouco no chão. A horta estava intacta, como se nada tivesse ocorrido. Até hoje ninguém sabe explicar o que pode ter acontecido naquele lugar, mas todos concordam que não foi nada normal. Aqueles que ouviram o relato têm certeza de que foi algo sobrenatural. Nunca mais fomos àquela casa, pois ela foi vendida logo depois do sinistro evento ocorrido. Terceiro caso: a velha casa na colina. Olá, meu nome é Rui e eu tenho 35 anos de idade. Nesses últimos tempos, eu me encontrava trabalhando para o censo e minha função era recolher os dados de cada residência de um determinado lugar do país. Esse recenseamento era correspondente ao ano de 2020, mas por causa da pandemia foi feito em 2022. Minha equipe e eu estávamos trabalhando em uma área rural muito remota. Era uma cidade pequena, mas todas as casas ficavam muito distantes uma das outras. Por isso, tínhamos que caminhar bastante. Começamos um pouco tarde, porque levamos algum tempo para nos dirigirmos até a localidade. Usávamos todo o tempo que tínhamos disponível para ir de porta em porta e fazer as perguntas necessárias. Em um determinado momento, meu supervisor me perguntou quantas casas eu ainda tinha para visitar. E eu disse a ele que só me faltava uma, e ela ficava no topo de uma pequena colina. Ele me disse que não poderia me acompanhar, já que tinha uma reunião importante com alguns outros recenseadores, e eu teria que ir sozinho para obter os dados daquela habitação. E eu teria que me apressar, pois já estava ficando tarde. Não faltava muito para o sol se pôr, e logo eu deveria retornar para o lugar onde a equipe passaria a noite. No dia seguinte, todos nós iríamos ainda de manhã para outra localidade continuar o trabalho. Subi rapidamente a pequena encosta e encontrei a habitação. Parei diante da casa e, uma vez em frente a ela, notei que parecia tudo muito estranho. Era uma casa muito pequena e humilde, toda feita de madeira e telhas de amianto. Além de muito precária, parecia vazia e não apresentava nenhum sinal de movimentação. Naquele momento, eu fiquei me perguntando por que eu não tive a ideia de perguntar aos vizinhos se alguém morava lá, já que tudo parecia abandonado e sem uma boa limpeza há muitos anos. O lado de fora estava mesmo em uma péssima situação, e dava a entender que a casa por dentro não seria muito diferente. Comecei a pensar que a minha subida até o lugar tinha sido à toa, mas já que eu estava ali, não custava nada chamar e tentar encontrar alguém que morasse na casinha. Cheguei perto da porta e bati suavemente. Esperei alguns segundos, mas ninguém respondeu. Resolvi bater de novo, dessa vez um pouco mais forte. Esperei novamente e, depois de alguns segundos, não ouvi nada. Eu cheguei a encostar o ouvido na porta e não escutei um único ruído que viesse ali de dentro. Tudo se encontrava no mais absoluto silêncio. Suspirei decepcionado. E, olhando para o horizonte, notei que o sol já estava prestes a se pôr. Decidi bater a porta em uma última tentativa. E aí sim, tive um retorno. Daquela vez, minha chamada não tinha sido em vão, já que a porta se abriu.
e de dentro da casa me saiu uma senhora bem idosa, já com uma idade muito avançada, mas que ainda assim me recebeu com um grande sorriso no rosto. Prontamente me identifiquei e expliquei sobre a pesquisa que eu precisava fazer. Ela, muito amigável, me convidou para entrar e sentar em seu velho e rasgado sofá, e depois me ofereceu uma xícara de café, que eu aceitei com prazer. A verdade é que são poucos os lugares onde a gente é recebido tão gentil e calorosamente. A pobre mulher mal conseguia andar, mas eu a vi indo para a cozinha, enquanto eu preparava um material para a pesquisa. Limpei a poeira da mesa e de uma cadeira próxima a ela. Sentei-me ali e senti um cheiro muito forte de poeira e umidade que vinha de todos os cantos da casa. Percebi que todas as portas e janelas estavam fechadas. Parecia haver muito tempo em que elas não eram abertas para permitir que a casa se ventilasse. De fato, se não fosse pela inclinação do sol, cuja luz estava nos atingindo naquele horário, eu diria que tudo ficaria muito escuro naquele ambiente. Peço, por favor, que não me entenda mal. De forma alguma, eu estou criticando o modo de viver daquela pobre mulher. Eu só descrevo a casa como era para lhes dar uma ideia de como as coisas aconteceram. Depois de alguns minutos, ela voltou com o café que tinha me oferecido. Eu estava curioso para saber em que xícara ela me serviria, e foi uma daquelas de porcelana bem antiga e gasta, que já não se fabrica há muito tempo. Ela me entregou o café com muito carinho, e logo a seguir sentou-se ao meu lado. Eu tentei tomar o café, e mais uma vez vocês terão que me desculpar. A verdade é que eu tive que me esforçar para esconder a cara de desgosto que eu estava prestes a fazer. O café tinha um gosto estranho e parecia muito velho. Apesar disso, eu não queria ser rude, e a cada minuto eu dava um grande gole na xícara, tentando não sentir aquele sabor. A senhora era muito amável e atenciosa, porém dificultava o meu serviço. Eu tentava fazer as perguntas, mas ela mudava de assunto o tempo todo e ficava me falando sobre outras coisas da sua vida. Os únicos dados que ela me forneceu foram o nome e a idade dela. Dados que até agora eu me lembro perfeitamente. Ela se chamava Augustina e tinha 94 anos de idade. Ela mostrava que realmente queria muito conversar com alguém. Com grande alegria, ela me compartilhava suas histórias. Coisas da época em que era criança, coisas da fase de adolescente, da primeira vez que ela se apaixonou, e etc. Ela me disse que foi casada durante um tempo, mas ficou viúva muito jovem e nunca mais teve outro marido ou parceiro. Com essas conversas, o tempo foi passando, e depois de transcorrida 1 hora, em um determinado momento ela ficou quieta e fez uma pausa. Ela havia percebido que eu me virava para a porta várias vezes, preocupado com o horário. Ela então me disse: "Filho, me perdoe, eu estou atrasando você com as minhas histórias. É que faz muito tempo que ninguém me visita. Eu estou muito satisfeita por você ter vindo." Com isso, eu me senti muito mal por ela. Agora, era mais do que óbvio que os seus parentes nunca a visitavam. Provavelmente, eles não se importavam com ela e nem procuravam saber como ela estava. Naquele momento, observei que a luz do sol já havia reduzido muito e estávamos apenas a alguns minutos da chegada da noite. Eu teria que descer a colina andando sozinho e não queria fazer isso na escuridão total. Então, com grande tristeza, tive que cortar a conversa com a dona Augustina. Eu disse a ela que na manhã seguinte voltaria para continuar as perguntas. Ela sorriu para mim e disse animadamente que estaria à minha espera, com muita satisfação. "Venha sim, filho.
Amanhã você vem mais cedo e eu estarei esperando por você. Venha terminar sua pesquisa e eu lhe farei outro café. Já faz muito tempo que eu não conversava tanto com alguém. Há anos ninguém vem me visitar. E com um grande sorriso, ela me disse adeus. Agradeci a ela pelo café e me afastei. Ela se recolheu e fechou a porta. Virei minhas costas e comecei a caminhar descendo o pequeno monte. Quando encontrei com o meu supervisor, ele perguntou como eu tinha ido, e eu disse a ele que por um lado bem, mas por outro lado não. Eu tinha conseguido encontrar a pessoa que morava na casa e recolhido seu nome e idade, mas nada mais que isso. Ele me disse que esta casa era a única que estava faltando para fechar o censo naquela cidade. Que todos os meus outros companheiros já haviam terminado e que teríamos que ir embora para a próxima localidade em breve. Bem sei que eu poderia ignorar o restante das questões sobre essa casa e continuar para o local seguinte, mas meu supervisor, que sempre foi muito responsável, nunca me deu a opção de deixar passar uma ficha sem as informações corretas. Eu expliquei que a senhora entrou em vários assuntos sobre a sua vida e não me respondia às questões que eu precisava, mas marcou comigo de manhã bem cedo, no dia seguinte, para terminar o relatório o quanto antes. Ele me disse que me acompanharia até aquela casinha para fazer as perguntas para a senhora. Assim, em dois, seria mais fácil cortar a conversa e ir diretamente para as questões do formulário. Embora eu me sentisse um pouco mal pela senhora, já que estaria me esperando para continuar conversando, eu aceitei a ajuda do meu supervisor. Desse modo, fomos em direção ao topo daquela colina logo pela manhã bem cedo. O plano era sair dali o mais rápido possível, já que os outros estariam esperando para que fôssemos para a próxima cidade. Quando estávamos subindo, já na metade daquele monte, reconhecemos um homem que conduzia seus animais e que passava por nós no sentido contrário ao nosso. Meu supervisor o cumprimentou, porque lembrou que o entrevistou no dia anterior. E o homem, da mesma maneira, nos cumprimentou de volta, também o reconhecendo. Bom dia, amigo, disse meu supervisor. Já está levando seus animais para pastar tão cedo? O homem respondeu sim, eles estão acostumados a comer assim que o sol nasce. E vocês, já terminaram o recenseamento daqui? Nisso eu respondi, quase, só precisamos ir até a casinha lá em cima da colina, a casa da dona Augustina, para terminar tudo. O homem dessa vez disse uma coisa que me deixou muito intrigado. Ele falou, não se preocupe em subir isso tudo, lá não tem ninguém. Eu fiquei muito surpreso e então perguntei ao senhor onde se encontrava a senhora, já que ele sabia que ela não estaria em casa. E dessa vez ele me falou uma coisa que eu nunca esquecerei. Ele me respondeu, não, jovem, você não está entendendo. Dona Augustina já morreu há muito tempo. Meu supervisor virou para mim ao ponto de me ver com os olhos arregalados e totalmente incrédulo. Gaguejando, eu ainda respondi ao senhor, como assim? Não me diga uma coisa dessas. Ontem mesmo eu estive conversando com ela quase uma hora inteira. Acho que aquele senhor pensou que eu estava querendo tirar sarro dele, porque ele me disse, em um tom irritado, que morou ali naquela área a vida inteira dele e que conhecia todos os seus vizinhos, então sabia bem sobre as coisas que aconteciam no local e quem vivia na região. Ele falou que se eu não acreditava nele, então que subisse e descobrisse por mim mesmo. Meu supervisor também se incomodou comigo, achando que tudo era uma brincadeira minha. Eu repeti o que eu tinha dito antes e disse a ele que um dia antes eu havia de fato conversado com aquela senhora e que ela até me ofereceu uma xícara de café. Claro que eu não iria deixar as coisas assim e subiria aquela colina a qualquer custo, até porque
Eu tinha certeza de que a senhora estava lá, me esperando. As palavras daquele homem não seriam suficientes para me impedir. Meu supervisor, que era uma pessoa muito profissional, continuou subindo comigo, mas um pouco incrédulo e desconfiado. Depois de algum tempo caminhando, chegamos ao local e lá estava a casinha. Eu me virei para falar com meu supervisor e contar para ele que aquele homem estava mentindo para nós. Porém, quando eu cheguei perto da casa, comecei a sentir uma forte pressão no meu peito e parecia que o meu sangue tinha se acumulado todo nos meus pés. Eu mal conseguia andar e respirar. Bem ao lado da porta daquela pequena casa, havia uma cruz enorme de madeira, que eu juro que não estava ali no dia anterior, pois era impossível que eu não tivesse visto. Você praticamente tinha que passar por ela para poder entrar na casa. E nessa cruz eu vi uma inscrição que eu nunca esquecerei. Era um nome e uma data. Augustina dos Santos Ramos, falecida em 22 de agosto de 2006. Por muito pouco eu não perdi os sentidos. Eu tremia e suava frio. Percebi que a casa estava muito mais deteriorada do que eu tinha reparado na tarde do dia anterior. As paredes de madeira estavam apodrecidas e quase caindo. Parte do teto já tinha desabado. Olhando pelas janelas, que estavam quase despencando, dava para notar que ali não vivia ninguém há muito tempo. Eu estava sem palavras, não sabia o que dizer. Eu apenas rodeava a casa e não acreditava no que via. Várias vezes reli o que estava gravado naquela cruz. Nós não fizemos nem falamos mais nada. Ambos voltamos o tempo todo em silêncio. Não sei se o meu supervisor estava quieto assim para evitar discutir, ou se ele realmente acreditava no que eu tinha dito a ele sobre a dona Augustina. Eu nunca soube realmente o que ele pensava sobre o caso. Depois fomos embora daquela cidade e continuamos com o nosso trabalho sem nem mais tocar naquele assunto. Deixamos aquela humilde casinha de madeira em paz no alto daquela colina. E eu, meus amigos, jamais me esqueci dessa experiência chocante e ainda guardo na memória toda a conversa que tive com a dona Augustina. Desejo que ela repouse em paz, pois eu vi que ela era uma boa pessoa. De tempos em tempos, ainda rezo por ela, acendo uma vela e dedico à sua memória. Eu não entendo até hoje como a casa parecia tão diferente no dia anterior. Eu continuo aprendendo a respeito das coisas sobrenaturais e entendi que nem todos os fantasmas são aterrorizantes ou querem nos assustar. Acho que alguns nem percebem que já morreram, porque, apesar de terem morrido, aparentemente as coisas não mudam nada para eles. Tudo permanece igual. Ninguém sente falta, nem se lembra deles. Parece que ninguém se importa e suas memórias ainda são tão abandonadas quanto quando estavam em vida. Fico muito triste em pensar que uma senhora tão amável e gentil quanto a dona Augustina morreu no esquecimento e no completo abandono. No meio de sua profunda solidão, talvez seus últimos anos tenham sido assim. Talvez ela tenha morrido esperando que alguém a visitasse, para ter alguém com quem conversar. Por isso, espero que ela logo encontre a luz e não continue lá sozinha naquele lugar abandonado, naquela casa velha, esperando por companhia, mesmo que por alguns minutos, no alto daquela colina. Quarto caso. Fui salvo por aqueles que eu odiava. Olá a todos que estão prestes a ouvir o meu relato. Meu nome é Manuel e o que eu vou contar aconteceu comigo há cerca de 9 anos. Minha família é do interior e somos todos trabalhadores rurais.
Naquela época, eu já tinha os meus 3 filhos, e o mais novo insistia há muito tempo que queria ter um cachorrinho para brincar e lhe fazer companhia. Mas eu não deixava, porque eu não gostava de cachorro. Na verdade, eu detestava animais, principalmente cães, e não tinha a menor intenção de ter um dentro de casa, nem mesmo no quintal. Um dia, a cachorra de um dos nossos vizinhos tinha acabado de ter uma ninhada, e como ele sabia que meu filho queria muito um cãozinho, veio nos oferecer. Meu filho estava inquieto e muito ansioso, na esperança de eu permitir que ele ficasse com o filhote, mas eu não aceitei. O vizinho ainda insistiu bastante para que eu adotasse o cachorrinho para agradar meu filho, pois ele notara que o garoto queria muito. Mas eu fiquei firme em meu posicionamento. Eu não queria ter um animal dentro de casa e falei que jamais mudaria de opinião. Inventei 1000 desculpas e recusei energicamente a oferta do meu vizinho. Meu filho agarrou minhas pernas, chorando, implorando para eu dizer sim, mas eu me mantive irredutível. Eu não queria mudar meu ponto de vista, por causa de um choro de criança. Percebi que suas lágrimas e soluços iriam durar várias horas, e eu não queria passar esse tempo todo vendo-o fazendo birras e malcriações. Eu não aguentava mais ficar dentro de casa, e para não ficar me irritando com ele, eu resolvi sair e ir visitar meus pais, que também moravam na mesma cidade, embora um tanto afastado de nós, pois para chegar na casa deles, era preciso passar por uma comprida estrada de terra e atravessar um grande barranco. Mas no momento, a distância não importava nada para mim. A única coisa que eu queria era passar um tempo longe de casa e esperar que meu filho superasse essa coisa do cachorro. Então, eu fui a pé, para matar ainda mais o tempo. O sol do meio-dia batia forte nas minhas costas, e quando eu cheguei, estava suando muito. Cumprimentei meus pais, e logo depois, meu pai me ofereceu uma cerveja para me refrescar do calor. Claro que eu aceitei de bom grado. Após essa, vieram a segunda, a terceira cerveja e várias outras. Nesse meio tempo, as conversas e as risadas foram muitas. As horas passaram bem depressa e, de repente, percebi que a noite já havia caído há bastante tempo. Quando eu resolvi voltar para minha casa, já eram 2 da manhã. Meus pais, preocupados, me disseram para ficar com eles e passar a noite lá, mas eu não quis. Embora a minha esposa soubesse que eu estava com os meus pais, eu não me sentia confortável em deixá-la sozinha com as crianças. Então, me despedi e voltei para casa. Foi uma tarde e noite muito agradáveis. Fiquei muito feliz porque já fazia um bom tempo que eu não falava tão descontraídamente com o meu pai. Sinceramente, eu não queria voltar naquele dia, mas como eu já disse antes, eu não me senti confortável deixando meus filhos e a minha esposa sozinhos em casa. Era uma noite de lua cheia, e por isso o céu estava muito claro. Fui caminhando devagar, pois eu tinha a consciência de que eu estava muito bêbado. Parecia que o chão estava se mexendo, então procurei andar com muito cuidado. Minha cidade é bastante tranquila, e como na maioria das comunidades rurais, todos vão dormir muito cedo. Por isso, não tinha ninguém nas estradas ou nas ruas da cidade. Os únicos sons que eu ouvia eram os dos meus passos, devido aos meus sapatos arrastando no chão, e os ruídos das pequenas pedras que eu ia chutando pelo caminho. Atravessei novamente pela parte onde ficava o tal barranco e tomei ainda mais cuidado com os sapatos para não escorregar e acabar levando um tombo. Por isso,
tudo ficou ainda mais silencioso. Em um determinado momento, comecei a ouvir os grilos e bichos naturais da noite, que costumam abundar no meio da vegetação e do mato. Mas entre todos aqueles barulhos de insetos, eu ouvi um som diferente. Ele me chamou a atenção, porque era um som bastante incomum para o lugar e o horário em que eu me encontrava. Eu ainda não estava totalmente convencido, mas pensava estar ouvindo uma criança chorando. Parei de caminhar e fiquei prestando atenção naquele som. Depois de dar mais alguns passos, pude verificar que, com certeza, era o choro de uma criança, sim. Eu pude confirmar isso porque a poucos metros de mim, à minha frente, havia uma criança ajoelhada no meio do caminho de terra. Ela estava de costas para mim. Eu não tive medo. Pelo contrário, eu estava tão bêbado que pensei que fosse meu filho, que poderia, horas antes, ter saído de casa chorando por causa do cachorro que ele tanto queria. Agora, pensando bem, eu não sei por que eu cheguei a acreditar que era ele. Talvez fosse pelo remorso que eu sentia, que os seus gritos e lamentos pareciam tão familiares para mim. A minha mente estava tão ruim que eu cheguei a achar mesmo que aquele era o choro do meu filho. Então, me aproximei dele e tentei acalmá-lo, acariciando seu pescoço. Depois toquei seu ombro e, ao mesmo tempo, eu disse para ele: "Filho, não chore mais. O papai já está voltando para casa." Subitamente, ele caiu no chão, como se tivesse desmaiado. Foi aí que eu comecei a realmente prestar atenção no garoto. Ele começou a se levantar, e só então eu reagi, e os meus sentidos começaram a funcionar novamente. Percebi que o menino parecia estar nu, além de se revelar inteiramente sujo. Assim que ele se levantou completamente, dei 2 passos para trás. Fiquei um tanto assustado, porque, embora ele ainda estivesse de costas, eu constatei que aquele não era meu filho. Eu simplesmente não sabia quem era aquela criança na minha frente. Mesmo com medo, eu perguntei quem era ele. E talvez esse tenha sido o meu maior erro. Ao se sentir questionado, ele, ainda chorando e soluçando, se virou para mim. E eu fiquei totalmente apavorado. Senti uma forte dor no meu peito e os efeitos da bebedeira foram embora na mesma hora. Quando ele terminou de se virar, percebi que ele não tinha olhos, apenas um par de órbitas totalmente vazias e escuras, que derramavam lágrimas grossas e negras. Senti que o tempo parou quando eu vi aquela criança infernal na minha frente. Eu me vi travado e sem ação, devido ao profundo medo que tive. Porém, meu instinto de sobrevivência conseguiu me colocar em movimento de novo. Comecei a correr o mais rápido que eu podia. Eu não olhava para trás, mas sentia que aquela criança estava me perseguindo. Segui correndo sem parar, e mesmo assim continuava ouvindo aquele som macabro da criança chorando e gemendo bem próximo de mim. Meu medo era de que a qualquer momento aquele ser estranho, em forma de criança, pudesse me alcançar e fazer alguma coisa terrível comigo. Eu já não sabia mais o que fazer, pois eu estava ainda um pouco longe de casa e já me sentia muito cansado pelo esforço que fiz ao correr tão depressa. Entretanto, conforme fui chegando nos arredores da cidade, eu pude escutar o som de muitos cães que latiam e uivavam por toda parte. Era como se eles pudessem sentir que o mal estava presente naquele lugar. Quando cheguei numa rua que já era um pouco mais perto da minha casa, todos os cachorros da vizinhança vieram em minha direção e ficaram atrás de mim, como se estivessem tentando me proteger. Assim que todos se reuniram, eles me cercaram e ficaram de prontidão.
rosnando e latindo muito, olhando em direção a todos os cantos escuros que haviam ao nosso redor. Então, caí de joelhos e comecei a chorar de medo e talvez de gratidão, percebendo o perigo que corria e pensando no que teria acontecido comigo se aqueles cães não tivessem vindo me ajudar. Fiquei cerca de 1 hora ali, naquele local, me recuperando do choque. Assim que melhorei, me levantei e, ainda com muita dificuldade, consegui chegar em casa. Minha esposa acordou quando me ouviu entrando e me perguntou o que havia acontecido comigo. Disse que estava muito preocupada, porque já era muito tarde e eu não havia chegado. Os cães ainda estavam latindo e uivando do lado de fora. Esse fato chamou a atenção de minha esposa. E assim que eu ia falar sobre o sufoco pelo qual eu passei, nós dois notamos que não só os cachorros da nossa rua estavam fazendo barulho, como pareciam ser os da cidade inteira. Eu nunca vou me esquecer de suas palavras. Antes mesmo de saber o que tinha acontecido comigo, ela disse, muito assustada, que provavelmente havia algo de muito ruim lá fora. Eu disse que ela não estava errada, e aí sim, contei tudo o que havia me ocorrido. Eu sei muito bem que aquele ser, em forma de criança, não era nada bom, e devia ser uma presença vinda do próprio inferno. Mas o que estava mais claro na minha mente é que todos aqueles cães vieram me defender. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eles me protegeram daquela coisa. Sei que é irônico, mas eu devo dizer isso em eterna gratidão. No dia seguinte, conversei com meu filho. Falei que o amava e fui com ele na casa do vizinho pegar o seu cachorrinho. No fim das contas, aquele não foi o único que recebemos em casa, porque desde então adotamos vários cães e agora temos muitos deles em nosso lar. Eles fazem com que eu me sinta muito feliz e protegido por tê-los comigo. Acho que eu nunca me permiti perceber o quão amorosos, nobres e fiéis eles podem ser com os humanos. Minha mentalidade em relação a eles mudou muito desde aquela noite. Serei eternamente grato por eles terem me ajudado. Eles me salvaram, mesmo quando eu não tinha o menor apreço por eles. Outra coisa que mudou é que eu procuro não sair de casa tão tarde da noite. E assim que o sol se põe, eu não atravesso mais aquele barranco. Agora está mais do que óbvio para mim que há coisas neste mundo que nós não podemos explicar. E só para matar a sua curiosidade, caso esteja se perguntando, quando eu toquei naquela criatura, eu senti que ela era muito fria e rígida. Era como se eu tivesse tocado em um bloco de gelo. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida e escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Quinto caso: Madrugada Apavorante. O meu nome é Juliano e eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação muito estranha que aconteceu no ano de 2004 com o meu querido pai, que hoje já se encontra descansando na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma história que nós geralmente contamos em reuniões familiares e que ainda faz com que um ou outro parente nosso acabe por perder o sono. Nossa família sempre foi muito humilde, embora nunca tenha nos faltado nada. Um teto, comida e roupa nós nunca deixamos de ter, e tudo que já tivemos e temos até hoje provém da terra. A nossa vida sempre foi no campo, em um pequeno município do interior do nosso país. Desculpe-me por omitir o local exato onde os eventos ocorreram,
porque ainda moramos no mesmo lugar e há várias gerações da nossa família ganhando a vida trabalhando na roça, dedicando-se principalmente ao plantio e à criação de gado. Ocorreu que, em um certo dia, meu pai saiu de casa muito cedo. Eram cerca de 5 horas da manhã e ele estava indo para uma horta que nós temos até hoje. Naquela hora, estava muito escuro. O sol ainda não havia mostrado um único raio de luz. Ele teve que andar uma distância considerável, abrindo caminho pelo mato. Nesse percurso, não havia nenhuma casa por perto, apenas vegetação. No entanto, o caminho era perfeitamente marcado por uma trilha e não era muito pesado. Por isso, não representava um grande esforço percorrê-lo a pé. Meu pai disse que, quase chegando à entrada da horta, viu, ao longe e à margem do caminho, um homem curvado e de costas para a passagem. Ele parecia estar cavando um buraco no chão usando as próprias mãos, como se fosse enterrar alguma coisa na beira da estradinha. Imediatamente, meu pai imaginou que esse pobre homem estivesse cavando o solo para enterrar alguns dos seus cachorros ou bezerros que tivesse morrido durante a noite, ou algo assim. Ele continuou andando naquela direção, e quando já estava a alguns metros do sujeito, meu pai o cumprimentou, dizendo bom dia. Mas aquele senhor simplesmente não o respondeu e nem se virou. Ele só continuou cavando seu poço, como se não tivesse mais ninguém ali perto dele. Assim, como lhe pareceu desde o início, realmente o homem estava cavando um buraco com as próprias mãos. Meu pai sentiu pena dele e lembrou que tínhamos algumas ferramentas na horta. E então, pensando que talvez ele não tivesse ouvido a sua saudação, aproximou-se dele, com o objetivo de perguntar o que ele estava fazendo, para depois lhe oferecer uma pá ou qualquer outra ferramenta que facilitasse a sua tarefa. A escuridão ainda estava presente, e mesmo estando mais perto, meu pai não conseguia enxergar bem o tal homem. Além disso, o indivíduo estava de costas e agachado. A única coisa que meu pai conseguiu distinguir, a princípio, é que ele estava descalço e vestindo uma camisa xadrez de cor clara e uma calça jeans bem surrada. Quando meu pai chegou a 2 metros dele, novamente lhe cumprimentou com um bom dia. Aparentemente, dessa vez, aquele senhor o ouviu. Digo isso porque ele parou de cavar e, ainda de costas, começou a se erguer bem devagar. Quando o sujeito se levantou por inteiro e se virou para a frente, o meu pai ficou completamente horrorizado. Por mais incrível que pareça, aquele homem não tinha cabeça. Por alguns segundos, meu pai ficou paralisado pelo medo, e com isso teve tempo suficiente para observar bem aquele ser sinistro. Eu gostaria de dizer que o meu pai ficou cara a cara com ele, mas não posso falar isso, já que o indivíduo não tinha cara. Era apenas um corpo sem cabeça, que ficou de frente para o meu pai. E foi aí que o meu pai viu, em detalhes, que as suas roupas estavam todas esfarrapadas e com manchas do que parecia ser sangue. Até hoje, não se sabe como, mas o corpo ficou perfeitamente em pé, embora estivesse cambaleando um pouco. Então, aquela coisa deu 2 passos em direção ao meu pai. Meu pai se virou e correu rumo à nossa casa o mais rápido que conseguia, naquele breu todo em que ainda se encontrava. Ele chegou em casa
gritando desesperadamente: "Um homem morto! Um homem morto!" Minha mãe, muito assustada, perguntou a ele o que tinha acontecido, porque nunca o tinha visto daquela maneira antes. Então ele contou. Depois de ter se acalmado, meu pai pediu a alguns vizinhos que o ajudasse, indo com ele até o lugar onde tinha visto o homem sem cabeça. Eles não acreditavam que era algo sobrenatural. Pensaram que alguém estava tentando assustá-lo e que aquele homem sem cabeça devia ser algum tipo de espantalho pendurado em alguma corda que estaria sendo puxada por alguém. Quando chegaram lá, viram que o sujeito não estava em lugar nenhum. E quando foram ao ponto exato onde o meu pai o tinha visto, notaram que a terra estava remexida e mais escura em um determinado local. Parecia que algo tinha sido enterrado ali recentemente. A forma como a terra estava revolvida tornou mais do que óbvio que alguma coisa tinha sido escondida ali. Eles não sabiam o que fazer, mas um dos companheiros do meu pai tomou coragem e se atreveu a cavar o chão. A terra estava tão solta e leve que foi possível fazer isso praticamente sem nenhum esforço. Então, eles viram um pedaço de pano xadrez que confirmava que algo havia sido enterrado ali. Meu pai congelou na hora, pois esse tecido era exatamente igual ao da camisa do homem decapitado. Continuaram a remover a terra e todos gritaram de horror quando encontraram o que parecia ser uma pessoa enterrada. Meu pai, nesse momento, começou a tremer, porque podia reconhecer a roupa naquele corpo. Era a mesma pessoa sem cabeça que ele tinha visto antes. Para evitar problemas mais sérios, eles decidiram chamar logo a polícia, notificando que haviam encontrado um corpo enterrado perto de suas casas. Todos concordaram em não mencionar nada do que havia acontecido com o meu pai, porque certamente eles não iriam acreditar. Limitaram-se a dizer que quando estavam a caminho da horta, notaram um monte de terra remexido, que lhes parecia bastante suspeito, e que quando foram examinar, encontraram o corpo. Quando as autoridades terminaram de desenterrar completamente o corpo, eles perceberam que era, de fato, um homem e que realmente ele não tinha cabeça. Além disso, ele deveria ter morrido há pelo menos uns 4 ou 5 dias. O mais macabro é que era exatamente o mesmo sujeito que o meu pai tinha visto cavando naquele lugar. O corpo, que mesmo sendo decapitado, de alguma forma se movia sozinho. O mesmo cadáver que se levantou e se virou para ficar frente a frente com o meu pai. E ainda deu 2 passos em direção a ele. Ninguém sabia como explicar isso, mas mesmo assim, os amigos do meu pai acreditaram nele e agora estavam todos morrendo de medo. A polícia, a princípio, considerou meu pai e os seus amigos como suspeitos daquele crime atroz. Mas felizmente, devido às investigações, eles perceberam que eram todos inocentes. A versão oficial menciona que o corpo apresentava ferimentos de bala e sinais claros de tortura. Então, concluiu-se que ele foi vítima de um acerto de contas do crime organizado. A cabeça daquele homem nunca apareceu, e aquele terrível acontecimento é algo que o meu pai jamais conseguiu esquecer. Até o último dia de sua vida, ele afirmava que isso foi algo completamente real. E até hoje, temos que passar por aquela estrada para chegar à horta, de onde tiramos nosso sustento.
não podemos deixar de sentir calafrios toda vez que nos aproximamos daquele lugar. É impossível não imaginar aquela cena macabra que o meu pai presenciou.